Olá, bem-vindos de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio na saga da Heresia do Horus. E hoje, o livro por James Swallow, Nêmesis, Uma Guerra nas Sombras. E eu não gosto de enrolar, né? Então eu vou falar o que o livro é para você já saber. O livro é sobre os assassinos secretos do Império, que até o momento eram completamente desconhecidos e operavam de uma forma apenas nas sombras. Então, por eles não ser uma coisa oficial nesse momento, eles operavam na surdina e eles estavam trabalhando por trás dos panos, sob mando de alguém em um lugar alto. E quem começou tudo isso e quem coordena os assassinos, nós vamos ver no livro de hoje. E um ouvinte aqui do canal uma vez me perguntou: Lorde, tem algum livro da Heresia do Horus que dá pra pular? Porque, né, é muito livro e eu não quero ler todos. Primeiro, eu vou resumir alguns aqui pra você e vai facilitar a sua vida. Mas segundo, sim, esse aqui é completamente irrelevante para a história geral e para os personagens principais da heresia. Não importa, pode pular se tu quiser. Fala um pouquinho da lore, da origem e dos assassinos em geral. É uma história bem boa, uma história muito legal, mas ela é irrelevante num contexto geral das coisas. Por quê? Porque ela é uma história policial, de suspense, de investigação, é que tem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, concomitante, palavras novas pro vernáculo, Bem, das duas histórias que estão acontecendo, uma delas é sobre um policial, um adepto Arbeit, que está trabalhando em uma investigação. E o livro ocorre 2 anos depois das atrocidades em Estivan. Durante esse período, os traidores, em vez de vir reto para a Terra, estavam fazendo missões secundárias para ganhar XP antes de ir para a Terra. Então, a vida no Império continuava, não normal, claro, a Guerra Civil estava afetando tudo, mas existiam vários planetas que a vida continuou meio que parelha como era antes, só que agora com toda essa tensão da Guerra Civil acontecendo por cima. E aí, aqui é a história de um Arbeit tentando fazer o seu trabalho e cumprindo a lei, conforme, era antes, independente da Guerra Civil. Então, é uma história legal, que conta como eles fazem a investigação, como eles vão atrás do que está acontecendo, como eles descobrem que tem algo ali esquisito. Aí, no caso, eles descobriram um ritual de sangue, uma coisa meio que caótica, e aí o policial e seu aprendiz não, né, o Robin da vida, como é que se fala? É o Deputy, o segundo cara que ele chamou também, porque ninguém nesse livro trabalha sozinho, e é um monte de nome confuso que te confunde. Mas o policial e o seu assistente estavam investigando um culto caótico que levou eles a descobrir que existia ali naquele planeta um cara envolvido num culto de caos, e eles vão investigar isso aí, e aí eles vão descobrir que esse culto pegou uma pessoa desse planeta e transformou ela num monstro. Mas isso vai vir mais pra frente, e essa história vai se juntar na outra. Mas ela é interessante, como eu disse, ela é legal, mas não é a principal. E uma coisa, um adendo interessante sobre isso aí, é que nessa história conta vários pedacinhos pequenos da lore em geral, e aqui tu vê que a fé imperial, o Letício Divinatus, o livro escrito pelo Logar Aurelian, quando ele ainda era fiel ao imperador, se transformou em uma bíblia, um livro sagrado aqui, e algumas pessoas já demonstravam uma fé imensa no Deus Imperador, principalmente nesse tempo de incerteza que a heresia do Horus estava causando e da Guerra Civil Imperial. Então aqui é as pessoas tentando fazer o seu trabalho e seguir a vida durante o tempo da heresia. Legal, massa, uma novela policial. Se você gosta desse tipo de história, é bom. E é uma historinha interessante, cara. Como o livro é legal, só que pro 40 mil em geral, em contexto de lore, que é o que a gente tá aqui pra ver, é
pequena, não fala muita coisa. Mas dá pra ver aqui que em 2 anos desde a atrocidade em Estivan, o Letício Divinatus estava sendo espalhado como um livro sagrado e o imperador estava sendo idolatrado por pessoas comuns do povo. Então começou a se espalhar a fé e essas pessoas estavam espalhando cada vez mais abertamente essa fé. Não mais eles faziam escondido, agora eles falavam que eles eram tipo fiéis ao Deus Imperador, usavam tipo aquilo e levavam o livrinho deles pra lá e pra cá. O que será que isso vai causar no futuro? Nós sabemos, né? Porque né, isso aqui é o que aconteceu antes, mas é interessante para descobrir como originou essa fé imperial e momentos de incerteza, de guerra. É um momento que realmente a fé aumenta, porque tipo, está ferrado mesmo, num campo de batalha, ter assim uma confirmação de que não se preocupe, vai ter uma coisa depois, que o Deus está te protegendo, te dá uma certa tranquilidade, uma certa certeza e um propósito. Então a fé nesse sentido aqui fazia sentido crescer mesmo. Então legal, uma coisa extra e um pedacinho da lore de como o Império foi mudando, de heresia meio que catalisou o espalhar da fé no Deus Imperador. Então negócio legal. Bem, agora, a história principal não é sobre esse Arbites que está investigando, apesar de que a história dele vai se juntar na história principal depois. A história principal é sobre os assassinos. Os assassinos imperiais estão extremamente ocupados durante o período da heresia. Todos eles estão com várias missões para eliminar colaboradores dos traidores, para eliminar qualquer um que deu apoio ou ajudou o Horus em algum momento e para fazer o possível para minar o suporte aos traidores de dentro para fora. E aí, nós vamos agora para o Palácio Imperial, na Terra Sagrada. Desculpa, por enquanto ainda era só terra, né? Não era sagrada ainda, depois vai ficar sagrada. Mas na Terra, o berço da humanidade, onde os líderes dos templos assassinos estavam reunidos com um custódio muito importante, o Constantin Valdor, e com o Malcador, o braço direito do Imperador, e eles estavam discutindo que eles precisariam de um plano melhor para matar o Horus. Todos os planos que eles fizeram até agora falharam, o Horus não foi eliminado e todos os templos assassinos tentaram, mas nenhum conseguiu cortar a cabeça do traidor Mor, o chefe dos traidores. Lorde, matar o Horus acabaria com a heresia? Não iria acabar, os traidores continuariam sendo traidores, mas sem o Horus, o foco, a união dos traidores iria quebrar, eles perderiam a sua liderança única, cada um iria fazer o que bem entender, e a desconfiança de um e do outro ia acabar fazendo que eles brigassem entre si e não fossem uma força concreta contra o Império como um todo. Então a ameaça dos traidores iria ser muito reduzida se tu conseguisse matar o Horus. Porém, todas as tentativas até o momento de todos os templos de assassino foram falhas, e o livro diz que todos tentaram uma vez. Então tiro o meu chapéu aqui para os assassinos, porque parabéns, apesar de trabalhar nas sombras, serem uns grandíssimos babacão, eles são honrados e cada um tentou o seu turno. Ninguém tentou tipo, vamos juntar as forças e vamos matar eles tipo com 2 ou 3 assassinos. Jamais. Exterminar uma família inteira, tranquilo. Explodir uma cidade ali ou mandar um Eversor, tipo, matando todo mundo, de boa. Mandar um Culexus que suga, tipo, a existência e deixa um psico insano e faz ele explodir de dentro pra fora, tranquilíssimo. Bom, isso é de boa. Mandar uma Cálidos que se transforma tipo numa pessoa confiável, fica 2-3 anos ali pegando informação pra depois matar a pessoa e usar a informação contra os outros. Super tranquilo, isso é extremamente ético. Mas agora, mandar 2 assassinos junto contra um alvo? Nunca, jamais. Isso é crime, não pode, desonroso.
Então os assassinos, por algum motivo, têm um código de honra de não trabalhar junto, e cada templo tentou de um jeito sozinho matar o maldito Horus com seus 80, 60 mil, porque já teve um pouco de baixa aqui na batalha, super soldados protegendo ele, e além de aliados do outro lado. Falando em aliados do outro lado, o livro na verdade começa com a história de um assassino tentando matar o Horus. Ele conseguiu se infiltrar como um servente ali dos traidores e ele tentou botar um ovo de um parasita na bebida do Horus, e esse ovo iria eclodir dentro do alvo do hospedeiro, dentro do corpo do hospedeiro, e esse parasita alienígena iria se proliferar, mesmo com a imunidade do Primarca não iria matar ele, e esse parasita começa a sugar todas as moléculas de água do corpo da pessoa, então ele resseca a pessoa de dentro para fora e iria eliminá-lo. Então era um tipo de veneno basicamente, mas é um parasita que ele iria colocar na bebida do Horus e contaminar o mestre de guerra dos traidores. E quando ele foi fazer isso, deu tudo certo até o momento que ele foi levar a bebida até o Horus. Nesse momento, uma mão pegou no seu ombro e uma no outro. Dois filhos de Horus estavam ao redor dele e eles começaram a descer a porrada. E quando ele ficou no chão com os ossos tudo quebrado, eles pegaram a arma do assassino e mataram ele. E aí vem quem deu o sinal que esse assassinato iria ocorrer: o Erebos. O Erebos, o portador da palavra Babacão Mor, que estava ali fazendo a cabeça do Horus, estava protegendo eles dos assassinos graças a informações privilegiadas que ele ganha dos demônios do outro lado. Ele sabia o futuro e sabia onde os assassinos viriam, quando eles viriam, o que eles tentariam fazer, e ele conseguiu parar todas as tentativas de assassinato até agora. Então esse grandíssimo desgraçado tá protegendo o Horus, utilizando o cheat de ver o futuro. Sacanão total. Mas no caso, o Erebus não contou pro Horus desses eventos. Ué, por que ele não tá contando pro Horus que ele tá matando os assassinos? Porque ele está conduzindo um certo experimento. O Erebus achou legal a ideia de assassino e ele pegou os equipamentos especiais que os assassinos trouxeram e ele estava tentando misturar isso aí com alguma coisa, né, do oculto ali do outro lado, para fazer um assassino perfeito para matar o alvo. Quem é o alvo? É o nosso Deus Imperador. Então esse desgraçado tá trazendo um plano maléfico para eliminar o Imperador pelas costas do Horus. Para quê? Porque se ele matar o Imperador, ele vai tá vendo, Horus, fui eu que matei, e aí ele vai ficar super famosão entre os traidores. Então tipo, ele vai sair no nível dos Primarca se ele quiser, ou até melhor, se ele matou o Imperador, quer dizer que onde ninguém conseguiu, ele conseguiu. Então também é um jeito de se achar e tipo ganhar os favores dos deuses do caos e virar um príncipe demônio, que é a meta de todo portador da palavra. Bem, agora que a gente já sabe do plano maléfico dos inimigos, nós vamos para nossa equipe de assassinos. Como falhou até agora, finalmente eles tiveram a noção de fazer uma equipe para matar o Horus. Protestar não pode ser, mas tudo bem. Abre-se uma exceção nesse caso. Então vai ser utilizado 2 assassinos e, se eu não me engano, eles são irmãos. É como ele tem tanto personagem nessa história e vários deles só servem para aparecer e morrer. Então, tipo, dane-se. Mas no caso, 2 assassinos específicos, um deles dos Vindicare. Os Vindicare, eu já falei aqui do canal, eles são especializados em um treinamento e uma precisão absurda. O Vindicare só atira quando ele tem certeza que ele vai matar o alvo. Ah, mas em Vrax o cara errou. Tudo bem, em Vrax o cara errou. Não errou a bala, ele acertou a bala, mas o cara tinha um escudo e o escudo protegeu ele. Então foi por isso que ele não matou. Mas o Vindicare só atira quando o alvo tem certeza que ele vai acertar.
E ele usa um sniper extremamente roubado também para fazer isso. Então o Vindicare, eles têm todo um treinamento de paciência, um treinamento de precisão, um treinamento de análise do ambiente, e eles podem ficar tipo em uma meditação por dias, horas, e eles têm um controle total do próprio corpo. Então tipo, tu não consegue deixar ele estressado ou tenso, ele vai ficar sempre calmo, sempre preciso, e ele consegue controlar a respiração para ter um tiro perfeito. Além disso, ele foi alinhado com uma assassina do templo Vanos. O nosso Vindicare é o Kel, porque eu vou falar só o sobrenome, mas o nome dele é Aristide Kel. E a do Vanos é a Fontariel. A Fontariel é Fontariel? Não, é Fontariel, tá. No caso, eu vou chamar ela só de Tariel. Então o Kel e a Tariel iriam trabalhar juntos para eliminar a porcaria do War Master. Boa sorte com isso aí. Eles vão fazer uma equipe um pouquinho maior, juntar mais gente no caminho, mas o principal vai ser eles. E no caso, aqui fala também das ações que eles estavam fazendo antes. Então todos os dois estavam envolvidos em eliminar aliados indiretos do Horus. Então, um governador morto que apoiou os traidores. Um mecânico que apoiou a construção de uma nave para os traidores, até a Furious Abyss, que tem um livro falando sobre isso, é uma historinha curta. Mas no caso, o cara que ajudou, que tá do planeta Forge, que montou a nave, também foi eliminado. Então eles estão eliminando o pessoal que apoia abertamente o Horus para reduzir o suporte dos traidores. E no caso, a Tariel, que é do Templo Vanos, esse é interessante, eu não sei se eu já falei sobre elas, mas o Templo Vanos, cara, é incrível o como eles matam alguém. Digamos, tem um governador obeso que adora galinha frita. Ele sempre come galinha frita. Porém, um dia, ele se afogou com o osso da galinha frita e ele não conseguiu tossir e ele morreu afogado. Um acidente. Digamos, tem ali um cara que apoia os traidores, um mecânico que apoia os traidores. Quando ele estava inspecionando a construção de uma titã, uma peça se deslocou, alguém ali provavelmente não tinha autorização para operar a empilhadeira, bateu numa parede do outro lado, a parede derrubou um pedaço de metal, o pedaço de metal derrubou uma placa de metal, a placa de metal bateu no guindaste que estava levando uma peça da titã, o guindaste estava levando uma peça da titã, caiu em cima do mecânico traidor, matando ele. Então, acidente, completo acidente. Outro, os traidores estão viajando de um ponto A para o B. De repente, o sistema Geller da nave desativa no meio do imaterial e os demônios fazem um pequeno lanchinho e matam todo mundo. Então, o Templo Vanos, eles são hackers, eles trabalham fingindo acidentes. Não é um acidente, é um assassinato planejado há meses, às vezes anos até. Coisa tipo hackear um servidor que leva tipo o travesseiro da pessoa, e aí quando a pessoa tá dormindo o servidor pega um travesseiro e afoga ela, tipo, então deu um mau funcionamento no servidor, mas foi eles que hackearam. Quando eles matam alguém, eles já não estão mais nem no mesmo planeta, eles já foram embora faz tempo. O plano deles, tipo, eles deixam agindo, eles fazem todo o esquema de como eliminar o alvo, eles têm um monte de jeito de conseguir informação, desde robôs no formato de insetos que entram, tipo, na casa, no negócio da pessoa, e pegam tudo que tu pode saber. Então o Templo Vanos, ele trabalha com informação, com vários métodos não convencionais e com simular acidentes, e agora os dois iriam trabalhar para eliminar o maior alvo da galáxia no momento, que é o Horus. Então boa sorte com isso. Enquanto isso, na Terra, o Constantin Valdor, depois de sair ali da reunião dos assassinos, no outro dia, estava andando ali pelos partes da Terra, quando de repente, o menino de ouro, o nosso querido Rogaldorn, olha pra ele carrancudo, mais do que o normal, e aí o Valdor, tipo,
né, tenta desviar o olhar, sabe aquele memezinho do bichinho olhando pro lado? Isso aí. E aí o Rogaldor começa a ficar mais perto, aí o Valdor começa a hiperventilar, suar, tremer a mão, e aí o Rogaldor diz: onde você estava ontem à noite, Valdor? Aí o Valdor: eu tava namorando uma custódia, senhor. E o Rogaldor olha pra ele sério: não existem custódias, Valdor. Tem sim, cara. GW vai botar um dia. E aí ele saiu andando, tremendo. E o Rogaldor: tem alguma coisa muito errada. Ele mentiu pra mim. No caso, o Rogaldor sentiu a mentira no ar e tinha alguma coisa muito estranha acontecendo lá. E aquela reuniãozinha secreta não passou batido por ele. Por quê? Nesse momento, já aconteceu as atrocidades ali em Estivan, e agora o Rogaldor estava preparando as defesas da Terra, então tudo, cada pessoa que participaria da defesa, ele sabia da pessoa, sabia onde estava, sabia a lealdade da pessoa. Então, o Valdor não estava onde ele deveria estar. Tem alguma coisa errada? Você está planejando alguma coisa pelas minhas costas, Valdor? O que você está fazendo? Então o Rogaldor ficou extremamente suspeito do Valdor. Mas os custódios são leais ao Deus Imperador e jamais traem o Império. O Horus também era. O Rogaldor tá aqui com o olho aberto em cima do Valdor. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, foi o Valdor que levou a carta da missão para os assassinos matar o Horus. Beleza. Agora, o resto do livro vai acontecer em um sistema chamado Consórcio Eurotas. Quem é o Eurotas? O Eurotas é um rogue trader, então tanto o nosso policial quanto os nossos assassinos vão pra lá porque a investigação deles levou eles pra lá. O Rogue Trader, meu amigo, você já sabe, é uma pessoa livre que ganhou o direito de explorar a galáxia de forma livre. Em troca, ele provê o serviço à humanidade de explorar e garantir que os mundos virem imperiais. E ele recebe, por essa liberdade dele, uma carta, uma garantia do ofício, o Warrant of Trade, que as primeiras dessas garantias do ofício eram assinadas pelo próprio imperador, no caso nessa época aqui. Então o Rogue Trader tem uma carta assinada pelo imperador. É assinada com que? Caneta Bic? Não, com sangue. Isso vai ser importante mais pra frente, mas apenas saiba que ele tem uma dessas garantias do ofício, então o Warrant of Trader do Rogue Trader, e esse cara deu certo. Ele é um Rogue Trader que ele ficou tão rico, que ele tem um pequeno sistema e pessoas que trabalham para ele, incluindo um psíquico sancionado. Até um dos assassinos que foi recrutado ali para a equipe dos assassinos, a missão anterior dele era matar um psíquico não sancionado. Então, tipo, aqui depois da heresia, os psíquicos viraram uma ameaça verdadeira. Por quê? Primeiro, por causa da alteração no caos desse psíquico meio louco. Segundo, porque o psíquico pode ser uma fonte de uma invocação demoníaca. Então, de um jeito ou de outro, psíquico é perigoso. Mas esse Rogue Trader tinha um psíquico autorizado, bem controlado, uma mutação estável, e o cara era treinado para usar o seu poder. Então ele pode, porque ele tem dinheiro e pagou, né? Ele pagou a taxinha para dizer que pode. Então esse cara aqui é tão rico, que ele tinha um psíquico totalmente autorizado nessa época. E agora, a investigação daquele ritual maléfico e tipo daquele culto caótico levou o nosso policial a esse planeta e esse sistema. E lá, ele descobriu algumas coisas bem ruins, que alguém, né, eu e você, sabemos que é o Erebos, mas alguém do mal estava juntando um mutante com a tecnologia do Templo Culexos. O quê? Então eles estão tentando fazer um mutante junto com um assassino especial contra psíquicos, um nulo. Sim, exatamente. E eles criaram uma criatura abominável chamada Spear. O Spear, ele era
um Blank, um Parayath. O Parayath, assim como as Irmãs do Silêncio, é uma raríssima mutação que a pessoa nasce sem representação do outro lado. O que é a representação do outro lado? É a tua maldita alma. Então o Parayath é um nulo, ele nasce sem alma. É raríssimo isso. Tudo bem que a humanidade agora tem trilhões de pessoas, então eventualmente tu acha um, mas é bem raro mesmo. E ele foi achado e levado pro pessoal do caos, e lá o Erebos fez um ritual caótico muito aberrante para tentar utilizar uma arma que ele viu no capacete do pessoal ali do Templo Klexos, que era o quê? Era uma arma que utiliza o poder psíquico do adversário contra ele. Quanto maior o golpe psíquico que o adversário utiliza, maior o golpe da arma contra o usuário. Então, tipo, se tu atira, imagina que tem um revólver, certo? Se o poder psíquico fosse um revólver, tu atira nela, a bala volta pra ti, a mesma força que tu lançou na bala vai voltar na tua direção. Então, tipo, é um Uno reverso, esse poder aí. E ele conseguiu botar num Parayath isso aí e transformou ele numa arma viva. Esse bicho mutante caótico, como ele fez isso? Muito simples. Ele arrancou a pele da pessoa que era antes, ele invocou um demônio na pele dele e depois ele costurou a pele de volta no corpo, fazendo o demônio controlar mesmo o nulo, porque o demônio não tá no corpo dele, tá na pele dele. Então é uma coisa absurdamente dolorosa, caótica por natureza e muito cruel e malvada. Mas agora o Erebus tem o seu assassino especializado em matar psíquico, que consegue reverter o poder psíquico contra ele. E esse assassino, ele tem uma pegadinha, porque, né, tudo que é do imaterial envolve geralmente sacrifício e coisas de sangue, e ele precisa experimentar uma única gota do seu alvo para que ele tenha o poder efetivo contra ele. Então, o Spear é um assassino perfeito contra psíquicos, mas ele tem esse detalhezinho, que é, ele precisa sentir uma gota do sangue do adversário para poder ter realmente eficiência contra o poder psíquico dele. E por que isso trouxe eles então aqui pro sistema Eurota? Porque a carta de garantia de ofício do Rogue Trader tem uma gota de sangue do Imperador. Então você começa a juntar os pontos e, cara, que grandíssimo filho da puta, e nós precisamos impedir que isso aí, senão o Erebus vai completar o plano dele de matar o Imperador utilizando sua arminha secreta, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Conforme eles vão descobrindo e vendo isso aí, eles veem que esse Spear é a prioridade e precisa ser eliminado o mais rápido possível. E no planeta desse Rogue Trader, eles estão sendo visitados pelos filhos do Horus. Os traidores utilizaram uma das maiores armas do Horus antes da heresia, que é a diplomacia. Como assim? O Horus convenceu ele, o Rogue Trader que lidera esse lugar, que seria melhor ele se unir aos traidores do que ficar com o Imperador, porque olha só, não tem nenhuma legião imperial aqui, e nós temos alguns 1000 super soldados em cima da tua cidade e armas de exterminatos, então o que tu acha de ficar do meu lado e ficar bem quieto? Muito convincente. Então o Horus convenceu o Rogue Trader que lidera esse lugar a se juntar aos traidores, esperando apenas agora oficializar o negócio em um encontro com o Primarca. Como isso aqui foi descoberto pela assassina do Templo Vanos, agora eles sabiam aonde o Horus iria estar, e ele estaria em um planeta que até então era neutro, um lugar perfeito para preparar um assassinato, onde os traidores não iriam estar esperando por isso, e eles poderiam ter uma chance única de matar
o Primarca traidor. Então, foi feito aqui os preparos, foi feita uma bala especial, foi feito todos os preparativos possíveis, e aonde o Primarca dos Filhos do Horus iria passar, ele seria um alvo fácil para o nosso assassino Vindicare. Então eles prepararam uma bala especial para enfiar no meio dos olhos desse maldito traidor. E aí, chegou o dia, e tem uma resistência nesse planeta, onde os assassinos estão ali, tipo, trabalhando com o pessoal local, e é ali que depois eles vão encontrar o policial também, e vão todo mundo trabalhar junto. Mas no caso, o Quell agora, ele tá preparado para dar o tiro, em uma posição a uma distância bem segura, e ele tá esperando a nave de transporte dos traidores, e lá vem uma nave escoltada, bem protegida. Então aquela ali deve ser a nave do oficial comandante. Descendo da nave, vem um legionário utilizando a capa do Horus. Esse legionário utilizando a capa do Horus, todo em armadura, todo completamente blindado, deve ser o Horus. Ele está usando a capa do War Master, então ele tem o símbolo do Horus com ele. O Vindicare aponta para ele e vai seguindo. Quando ele para ali para conversar com o diplomata local, ele tira o capacete para conversar e fazer o acordo de união com os traidores. Quando ele tira o capacete, uma bala em alta velocidade vai se aproximando e de repente um escudo Void igual aquele do Cardeal de Vrax, você já viu o Vrax, você sabe o que eu tô falando, se manifesta ao redor desse oficial comandante. Só que aqui o Vindicare estava pronto, esse tipo de coisa foi planejado, e no momento que o escudo ativou, não foi pela bala do Vindicare, e sim por um anel fixado numa coluna próxima que atirou um tiro de canhão de laser. É uma arma rara, que é um canhão de laser em miniatura. E essa arma atirou na direção do oficial e ela estava programada para atirar no local onde a bala iria, no mesmo ponto que ele estava mirando com a arma dela. Por quê? Porque ele estava trabalhando em equipe, e esse aqui foi um jeito de desativar qualquer escudo prévio e também de dar um tiro de canhão de laser, né? De um jeito ou de outro vai matar o bicho. Então ele estava fazendo de tudo para matar o Horus mesmo, e isso aí foi planejado para desativar qualquer escudo. Então o laser atirou diretamente aonde a bala foi atirada também, e a luz, não sei se você sabe, é muito rápida. Então o laser chegou primeiro e desarmou o escudo Void. No momento que o escudo Void desarmou, a bala veio com tudo e se alojou diretamente na cabeça daquele legionário utilizando a capa do Horus, e a cabeça dele explodiu em 1000 pedaços. No momento que isso aconteceu, os soldados dos Filhos do Horus estavam ao redor, baixaram as armas e começaram a matar todo mundo. As naves começaram a bombardear o planeta, começou um tiroteio de tudo quanto é lado e começou uma invasão total. Foda-se a diplomacia, agora é guerra. Eles tentaram matar o nosso comandante, nós vamos matar todo mundo. Então o Horus morreu? Não, né, cara? A gente sabia, e você aqui sabemos como a heresia vai acabar, por isso que eu digo que esse livro dá pra pular, porque a gente sabe que o Horus não vai morrer. E não, o Horus não morreu. O Horus mandou um dos seus soldados ir no lugar dele para fazer essa missão diplomática, e ele não foi. Não deu certo, todo mundo acabou numa guerra aqui total, o planeta foi destruído, mas na confusão os nossos assassinos conseguiram fugir e se encontrar com a resistência. E agora, um planeta que iria se aliar com os traidores virou um inimigo dos traidores. Então, vitória. Os traidores, além de não ter ganhado, pelo menos estão se matando contra o que seriam seus aliados. E chegando lá,
eles descobrem que não, eles não mataram o Horus, eles mataram só um comandante local ali, um sargento qualquer. E aí, nessa base da resistência, eles encontram o oficial da polícia dos Arbeit, e aí o Arbeit explica para elas que eles têm um alvo mais importante no Spear, e o plano de matar o imperador e o plano de roubar a garantia de comércio, porque eles já roubaram uma que era falsa, que eles acharam que era de verdade, mas na verdade era falsa. E agora eles estavam procurando a verdadeira. E tanto Quell quanto a Tariel sabem que é verdade esse negócio ali do assassino de psíquicos. Por quê? Porque durante os eventos que aconteceram aqui, o psíquico sancionado desse Rogue Trader meio que ajudou eles um pouquinho, e ele ficou curioso demais, e ele tentou ver esse cara ali que tava roubando a garantia de comércio falsa, e aí o cara conseguiu matar ele pela mente. Então eles sabem que sim, tem alguma coisa antipsíquica muito forte ali, e eles estão tentando matar esse cara também. E aí chegando agora, eles descobrem que isso aí tipo é prioridade total, e que esse cara foi feito para matar o imperador. Então, sabendo agora do plano maléfico, que eles têm um antipsíquico que tá tentando fazer de tudo para conseguir uma gota de sangue do imperador, eles vão priorizar matar isso aí primeiro, porque eles não vão conseguir matar o Horus tão fácil, o Horus não tá aqui no planeta, então eles vão resolver o que dá para fazer, que é matar essa criatura abominável. E eles veem a criatura finalmente, a criatura consegue pegar a garantia de ofício verdadeira, ela prova o sangue do Deus Imperador, e aí os assassinos e o policial enfrentam ele, um monte de gente morre, mas no fim o Quell consegue destruir a criatura usando uma granada especial com poder psíquico que faz a criatura demoníaca desaparecer da pele. Desaparecendo a criatura demoníaca, o cara não consegue mais sobreviver porque ele já tá meio que morto mesmo depois daquele ritual que eles fizeram com ele. Então agora o cara que tá embaixo morre e acaba o problema simplesmente banindo a criatura com uma granada antipsíquico. Infelizmente, a Tariel morre, o policial morre e só o Quell sobrevive. Mas não se preocupe, porque morre mais um monte de gente nesse livro, e são todos personagens secundários que não tem nenhuma importância em nada mais do que isso aqui, e nem perde o teu tempo decorando o nome deles. Apenas saiba que eles conseguiram eliminar a criatura graças ao trabalho efetivo junto, e no fim, uma granada especial. Essa granada devia ser produzida em massa, mas os assassinos geralmente não distribuem muito os seus brinquedinhos por aí, que quando alguém pega o brinquedinho do assassino, acontece as coisas. Se o cara não tivesse pegado o capacete ali do Culexus, isso não teria acontecido. Então, muito medo de a tecnologia avançada dos assassinos cair nas mãos erradas. Mas ok, beleza, deu pra entender, o bicho morreu, foi uma briga bem chumbraguinha, não, foi até legal, mas basicamente, eles foram tentando matar o bicho de tudo quanto é jeito e não conseguiu, e aí o Quell, tipo, depois que os outros morreram, ele ativou a granada ali, detonou, e aí, tipo, o bicho foi sugado da pele e o bicho morreu. Então, né, meio que anticlimático, mas todo mundo acaba morrendo nessa história triste, lamentável. E, no fim, o Erebus e o seu planinho especial de matar o Imperador falhou, só que dessa vez não foi o Erebus que previu o assassinato do Horus. Na verdade, o Erebus não sabia que isso ia acontecer e ele foi pego totalmente de surpresa. Seus amiguinhos do outro lado não falaram nada pra ele. E aí, o Horus mandou chamar ele para conversar, e aí ele sentou para conversar com o Horus, e o Horus falou: nunca mais, Erebus, você faz algo sem o meu consentimento. Nunca mais tente brincar de War Master. E o Erebus: senhor, eu não sei o que você tá falando. Cala a boca. Eu sei que você escondeu os assassinatos de mim, mas eu também sei muito do oculto, Erebus. Você não é o único com amiguinhos do outro lado. E lembre-se, quem deve matar o Imperador será eu. Ninguém mais deve enfrentar o Imperador a não ser eu. Se eu não o derrotar, a minha a claim, que seria o... como é que eu vou te explicar? Claim é... poxa, é que eu
eu uso isso aí nos jogos do Paradox o tempo todo, mas o meu objetivo de liderar o Império não será validado, porque ninguém reconhecerá a minha autoridade, a não ser que seja eu que derrote o falso imperador. Então aí o Erebus se botou no seu lugar, e o Horus mostrou dominância, e quem deve derrotar o imperador tem que ser o Horus e ninguém mais. Por quê? Porque se o Horus derrotar ele, aí o Horus é o imperador e ninguém vai duvidar que o Horus, a palavra dele é a lei. Então, se ele quer governar a galáxia, tem que ser ele que elimina o imperador. E nós sabemos que vai chegar num duelo final dos dois, porque nós não somos completos tapados. Então qualquer livro sobre tentar assassinar o Horus, tu sabe que não vai dar certo. Então, né, esse aqui tu pode pular, mas a história é legal, tem umas ações massa, bastante violência, e conta assim como funcionam os assassinos. Então é interessante, é legal essa parte, mas não é essencial. E voltando pra Terra, bem, você lembra dessas reuniãozinhas ali dos assassinos? Pois é. Agora, a próxima vez que o Constantin Valdor se reuniu com os assassinos, na porta, de repente, antes de alguém conseguir abrir, a porta caiu e entrou o Rogaldorn e um contingente de Imperial Fists. E aí os assassinos puxaram as armas, os Imperial Fists baixaram os Bolter e tava todo mundo apontando a arma pro outro. E aí o Rogaldorn falou: Valdor, o que significa essa palhaçada? Quem está se reunindo aqui sem meu consentimento? E aí o Valdor fala: calma, senhor, esses aqui são os assassinos imperiais. O Rogaldorn falou: o quê? Assassino em nome de meu pai? Jamais! O imperador jamais autorizaria uma coisa dessas. Vocês estão todos presos e vão ser julgados e eliminados. E aí, nesse momento, antes que começasse um tiroteio, alguém se levanta ali da reunião e diz: calma, menino Rogal, pega a bolinha. Aí o Rogaldorn pegou a bolinha e começou a e o imperador falou: calma, meu menino, fui eu que autorizei, sim. Eles têm o meu consentimento, então com consentimento pode tudo. E aí o Rogaldorn: ok, papai, desculpa, papai, eu não queria atrapalhar os planos do papai. Aí o imperador: não se preocupe, Rogaldorn, você é um bom menino, você só queria a coisa certa, pode ir pra lá. E você tá certo, Rogaldorn, de hoje em diante não vai mais haver segredos aqui. Eu vou liberar os assassinos pra ser uma parte oficial do Império. E aí o Rogaldorn ficou: obrigado, papai, assim eu me sinto melhor, obrigado, agradeço. E ele continuou mexendo a bolinha. E aí o imperador: vamos lá, vamos, Rogaldorn, vamos sair ver uma coisa girar. E eles começaram a rodar ali uma bolinha, uma rodinha, que aí deixa o Rogaldorn mais calmo. Então, muito bonito o momento pai e filho lindo que é. E aí porque o imperador sabe lidar com o certo leve grau de autismo que tem o nosso querido Rogaldorn, mas assassino não. E agora era uma coisa oficial, e o Ofício Assassinorum foi oficializado com o selo do Imperador para eliminar os alvos que uma faca às vezes vai impedir, que o derramamento de toneladas de munição e sangue. Então às vezes é muito mais fácil tu matar a cabeça do inimigo do que tu tentar eliminar o corpo inteiro. Com isso, o Ofício Assassinorum foi efetivado, o Rogaldorn ficou mais calmo e o Império oficialmente hoje utiliza assassinos nos seus agentes e nos seus exércitos. Então, o livro meio que conta a origem do Ofício Assassinorum e como começou tudo, e como ele foi oficializado e como cada templo age de um jeito um pouquinho diferente. Então é legal se tu se interessa no Ofício Assassinorum, se não, não é tão legal. E eu trouxe ali um resumo de cada um dos assassinos já, então se tu quer saber mais sobre isso, fica a dica, só cuidado que a Inquisição vai estar na tua cola, e se um dia tu se afogar num ossinho de galinha, tu já sabe o que aconteceu. O livro de hoje é uma história legal, mas num contexto geral é irrelevante. O próximo, por outro lado, é um dos mais importantes para lore do 40.000 e da heresia do Horus como um todo e do caos. Então vejo vocês por lá no primeiro herético.
tudo de bom e o Imperador protege.